Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis e Verdades Claras. Hoje vamos analisar uma das passagens mais debatidas e sensíveis do Novo Testamento, quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, que as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas. O que isso significa de fato? É um mandamento absoluto? É cultural? É teológico? Ou estamos diante de algo que muitas vezes foi mal compreendido? Vamos examinar isso com profundidade bíblica e com o equilíbrio da teologia reformada. Daniel, este é realmente um dos textos mais frequentemente usados de forma distorcida. Algumas pessoas pegam essa frase isolada e concluem que Paulo proíbe qualquer participação feminina na igreja. Outras dizem que Paulo era machista ou influenciado pela cultura greco-romana. Mas quando lemos o capítulo inteiro e até a própria carta, percebemos que o assunto é mais profundo e mais cuidadoso do que isso. Exatamente, Damares. O primeiro passo é entender o contexto. A igreja de Corinto enfrentava um problema sério: desordem no culto público. Havia interrupções, confusão, competição de vozes e falta de reverência. Paulo dedica 3 capítulos, 12, 13 e 14, para organizar o culto cristão. Ele fala sobre dons espirituais, amor cristão e ordem litúrgica. O foco é a edificação da igreja. E é dentro desse contexto que aparece a frase: as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas. E aqui já encontramos a primeira dificuldade de interpretações superficiais, porque algumas páginas antes, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo reconhece que mulheres oravam e profetizavam na igreja, desde que com postura reverente. Isso significa que o silêncio absoluto não pode ser o sentido do texto. Perfeito. A mesma carta que diz fiquem em silêncio afirma que elas oravam e profetizavam. Portanto, o silêncio de 1 Coríntios 14 não pode significar proibição total de fala, porque isso contradiz o que Paulo acabou de afirmar apenas alguns parágrafos antes. A pergunta é: silêncio em quê? E aí entramos no detalhe essencial da passagem. No capítulo 14, Paulo está regulamentando 3 tipos de fala na igreja: a profecia, o dom de línguas e o julgamento da profecia. O problema não era mulheres falando, e sim pessoas interrompendo, discutindo e criando caos no discernimento público. Isso mesmo, Damares. A chave está nos versículos imediatamente anteriores. Paulo manda calar-se, primeiro, quem fala em línguas sem intérprete. Segundo, profetas que interrompem outros profetas. E terceiro, mulheres que interrompiam e atrapalhavam o discernimento da profecia. Ou seja, o verbo calar-se aparece 3 vezes dirigido a 3 grupos diferentes, por razões específicas. O problema não é gênero, o problema é desordem. Isso significa que, quando Paulo diz que as mulheres devem ficar em silêncio, ele está tratando de uma situação particular daquela igreja: interrupções, perguntas em voz alta, tumulto no momento de avaliar a profecia. Algo que o texto chama de julgamento profético. O silêncio que Paulo pede não é universal, mas contextual. Exato. E precisamos considerar a cultura da época. Mulheres em Corinto, na média, tinham menos acesso à educação formal. Muitas vezes interrompiam o culto para perguntar o significado do que estava sendo dito, criando barulho, dispersão e tumulto. Paulo diz: se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos. Isso mostra que o alvo era o comportamento disruptivo, não a voz feminina. E isso se encaixa com outra observação importante. Paulo não proíbe mulheres de exercer dons espirituais. Pelo contrário, ele reconhece os dons delas em 1 Coríntios capítulo 11 e também em Atos capítulo 21, onde encontramos as filhas de Filipe profetizando. Além disso, Romanos capítulo 16 menciona uma lista de mulheres servindo de forma ativa no ministério apostólico. Isso mostra que Paulo não era machista, nem estava silenciando mulheres como regra universal. Ele estava protegendo a ordem do culto, a reverência da assembleia e a clareza da palavra. O problema era a desordem, não o gênero. E isso se torna ainda mais claro quando lemos o final do capítulo 14, onde Paulo conclui: faça-se tudo com decência e ordem. Então, Daniel, se a pergunta é: Paulo ordenou que as mulheres ficassem em silêncio na igreja? A resposta precisa e reformada é: não no sentido absoluto. Ele ordenou que a desordem cessasse,
tanto da parte de quem falava em línguas sem interpretação, quanto de profetas que se sobrepunham, quanto de mulheres que interrompiam o discernimento profético. Exato. E aqui está a parte bonita dessa passagem. Paulo não está diminuindo as mulheres. Ele está preservando o culto. Ele está protegendo a mensagem. Ele está garantindo que todos sejam edificados. A ordem no culto é expressão de amor. A reverência é expressão de fé. O culto bagunçado não glorifica a Deus, e foi isso que Paulo atacou. E isso tem uma aplicação muito forte para nós hoje. A igreja precisa de ordem, clareza, reverência, equilíbrio. O culto não é palco para descontrole emocional, nem espaço para egos competirem. É lugar onde Cristo é exaltado, onde a palavra é lida, pregada e obedecida. Por fim, podemos dizer que Tiago, Paulo e Pedro sempre apontam para a mesma realidade. Homens e mulheres são igualmente salvos, igualmente amados, igualmente cheios do Espírito. Há distinções de ordem e funções no culto, mas não há inferioridade espiritual. Não há silenciamento universal, mas sim ordem para a edificação. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio de Textos Difíceis e Verdades Claras. Que Deus ilumine seu entendimento e fortaleça sua fé na beleza e na sabedoria das Escrituras. Até o próximo episódio. Que o Senhor te abençoe e te guarde.